O Brasil vai sediar nos próximos dias a COP30. Você sabe qual que é a importância do evento? Nesse episódio, veja quais são as expectativas para essa edição. Olá, pessoal, eu sou o Caio Corrêa e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da SPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Mais do que nunca, os olhos do mundo estarão voltados para a Amazônia. Pela primeira vez, a maior floresta tropical do planeta receberá a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. E para explicar para a gente por que há tanta expectativa em torno da conferência que será realizada em Belém do Pará, eu converso com Marcos Nakagawa, professor de ESG e coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental. Naka, novamente, seja muito bem-vindo ao Lifelong Cast. Prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado para falar desse tema tão importante, Caio. Naka, me explica exatamente, vamos lá então, hoje a gente vai falar da COP30. O que é a COP e por que ela é considerada um dos eventos mais importantes, né, do combate às mudanças climáticas? É isso, né, Caio? A gente precisa lembrar que a gente vive num planeta, num condomínio cheio de países, cheio de nações, com 8 bilhões de pessoas, e a COP é aquela reunião do condomínio para discutir a garagem, né? Porque dentro de uma reunião de condomínio você vai ter que separar as várias pautas, e essa é uma das pautas que globalmente a Conferência das Partes se reúnem para falar das mudanças climáticas, do clima, da emergência climática, do carbono, metano e dos gases de efeito estufa. Então, historicamente, temos aí a ECO 92, né? Quem estava mais antigo aí vai lembrar da ECO 92, que foi super importante, foi um dos primeiros momentos da conferência. A COP 21, que foi o Acordo de Paris, onde falou, olha, precisamos aí chegar até 1,5 graus dentro dessa nossa trajetória de planeta e de países. E a COP 26, quando regulou o mercado de carbono. Então, ao longo dessas várias COPs, óbvio, tiveram várias outras, mas não vale a pena, não vai dar tempo de a gente falar aqui, a gente destaca esses. E a COP30 vem exatamente acontecer aqui no Brasil, em Belém, num local muito representativo, que é a Floresta Amazônica. Os outros, muitos deles foram em países que são da sua fortaleza do petróleo, né? Então, eles acabaram também levando os temas para poder discutir em terras do petróleo, mas agora estamos nas terras das florestas, e aonde a gente absorve mais o carbono e consegue aí fazer muitas trocas importantes. E Naka, a gente costuma ouvir sempre, né, de que o Brasil tem potencial e ambição para se tornar referência, né, em questões ambientais. Por que é importante, então, justamente o que você acabou de mencionar, o país estar sediando, né, um evento como esse? A realização da COP por aqui é uma oportunidade de fortalecer ainda mais essa imagem de país verde, mesmo ao mesmo tempo, paralelamente, né, a gente tendo uns avanços, né, do nosso governo, tipo, indo para um lado totalmente errado. Exatamente, né? Espero que até ir para o ar isso daqui já tenha melhorado as questões do nosso licenciamento ambiental, dentre outras pautas que a gente está sofrendo tanto. Mas para o Brasil tem uma representatividade, acho que é importante falar, né, Caio, que não é uma conferência do Brasil, né? O Brasil só está sediando esse espaço onde vai vir uma pessoa, um representante, um grupo de cada país, e nesse condomínio do nosso planeta Terra a gente vai discutir os avanços e retrocessos dentro dessa temática. E, obviamente, sempre tem a questão dos países desenvolvidos e dos países menos desenvolvidos. Uma das pautas sempre é a questão de como esses países desenvolvidos, de que desde a Revolução Industrial vem emitindo carbono, possam fazer a sua compensação, né, por essas metas não cumpridas, por esses lançamentos indevidos desde então, para esses países que estão em desenvolvimento, que têm que já se desenvolver
emitindo menos carbono. E nisso o Brasil tem uma grande vantagem, porque a nossa matriz energética, que é onde vem a maioria da queima e de emissões de carbono dos outros países, no Brasil a gente tem ela muito limpa por conta das nossas hidrelétricas, por conta do nosso programa do álcool, enfim, várias outras plataformas. E a quantidade que a gente tem ainda, né, espero que até vocês estarem assistindo isso, continue com nossas florestas em pé. E essas florestas e até a potencialidade de a gente reflorestar muitas áreas degradadas pode ser o nosso grande potencial de crescimento verde econômico. Não é só verde de abraçar árvore, é dinheiro que pode vir para o país, porque esses outros países vão compensar o seu carbono e nós, como o Brasil, vamos fazer uma agricultura verde, vamos replantar em terras degradadas, vamos proteger florestas, vamos proteger quem mora dentro das florestas, e aí a gente pode sim ser essa potência verde no mundo, porque a nossa legislação, até hoje, quando a gente gravou, ele continua sendo muito forte e referência em outros países. Exatamente. E Naka, como uma pessoa que já morou em Manaus, literalmente do lado da floresta amazônica, meu prédio acabava aqui, a floresta começava aqui. Ah, que legal, Era maravilhoso. Que legal. Esse é um assunto que, né, me é muito caro e eu justamente adoro, né, conversar contigo justamente porque eu quero a sua opinião. Quais são as expectativas para a edição, né, desse ano da COP? Né? Quais temas devem ter destaque, né, durante esse evento? Né? Porque uma das coisas que a gente já discutiu aqui no Lifelong Cast foi justamente com a transição do governo norte-americano, né, essa questão de, tudo isso é bobagem, não, rasga, né, da Acordo de Paris, a gente tá fora, tal, não sei o que tem. Eles não demonstram mais tanta preocupação com essas questões climáticas e ambientais. Quais consequências também isso pode ter no evento? Então vamos lá, expectativas, né, efetivamente quais os temas e também uma casquinha aí de, ok, a gente vai sentir tanto, porque não sei se é uma coisa que você também está percebendo. Está rolando gradativamente um distanciamento de tipo, tá bom, vai, fala com a parede aí que a gente vai continuar fazendo o que já estava combinado. É isso mesmo? Vamos começar por essa parte, acho que é muito importante, né? Teve uma matéria que eu até repostei no meu LinkedIn. Siga a gente no nosso LinkedIn lá, Marcos Nakagawa, se você estiver assistindo aqui também. Que exatamente a China está se posicionando como a potência verde. Né? E ela realmente se tornou uma potência verde, até porque todas as nossas placas solares estão sendo feitas lá. Ela trocou muita parte da sua matriz energética, óbvio que ainda tem muito carvão, Sim. tem muito petróleo, até pela potencialidade de poder gerar energia e qualidade de vida para 1 bilhão de pessoas e todos os países no seu entorno que também dependem dela, e a nossos produtinhos também, que vêm de lá e são produzidos lá, né? Ou seja, a China e até o Banco dos BRICS começam geopoliticamente a se posicionar e os Estados Unidos começam exatamente a ficar isolados dentro dessa situação, até dentro do seu próprio país, né? Como são estados independentes, sim, existem estados que têm essa postura, como a Califórnia, como os mais do sul, as cidades mais avançadas, elas acabam levando essa temática mais a sério, com leis, como, por exemplo, em Nova York, para poder mostrar, né, como é controverso internamente, acabou de pôr uma lei de compostagem. Né? Então, a cidade de Nova York colocou exatamente isso. E esse tema todo é um caldeirão efervescente para o tema do financiamento climático, que era o tema que a gente estava falando, de como e quanto, que é exatamente essa pergunta, esses países precisam trazer para os países em desenvolvimento. E qual que é esse modelo de transação que vai acontecer? Seja aí pelo mercado de compensação de carbono, dessa cada vez mais ficar mais a fundo, sem crise, sem corrupção, como a gente já viu que aconteceu.
Tem também a questão da justiça climática, Sim. né, que esses países também começam a prover recursos para locais como Porto Alegre, que sofreu tanto, e aí o BID e outros bancos internacionais conseguiram financiamentos para a cidade se reerguer, né? Então a gente começa a ver esses retornos financeiros vindo para que possa ter uma justiça climática por essas cidades, esses países terem menor poder aquisitivo e estarem emitindo menos. E tem também o tal do Loss and Damages, que são as perdas e danos, que vai fazer exatamente esse jogo entre os países para poder trazer tudo isso. Mas tudo isso, Caio, só vai acontecer se a gente tiver uma arquitetura global em que todos os países, as empresas, as ONGs que vão estar nesse movimento paralelo, né? Porque o encontro é de governo, né? O que acontece são eventos paralelos das ONGs, das empresas, que acabam influenciando essas conversas dos governos e algumas falas de representantes dentro desse palco, desse cenário, dessa roda de conversa. E aí isso só vai acontecer se alguns países começarem a perder um pouco mais para poder trazer um pouco menos. Mas eu acredito cada vez mais que a conversa é sobre o quanto a gente transforma esses temas ambientais em recursos financeiros e retornos de lucro para quem poder investir nisso. Exato, porque, querendo ou não, essa é uma discussão, e óbvio que a gente, né, já está aí super se aprofundando na importância do evento e todas essas coisas, mas há também uma discussão que é muito interessante de se ter, né, de que, principalmente nos países que estão aí em desenvolvimento, né, tem os países ditos desenvolvidos e os em desenvolvimento, em que há um pouco daquela dinâmica de vocês tiveram esse momento de pleno crescimento, de gasta, 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 utiliza todos os recursos para construir esses impérios e todas essas coisas. Quando é a nossa vez, agora não pode mais. Isso. Então, há essa disparidade, né? De tipo, peraí, a gente tem que deixar isso aqui de uma maneira um pouco mais equilibrada. E querendo ou não, esse tipo de conversa, a COP, ela efetivamente promove, de fato, soluções práticas sobre as mudanças climáticas, para que essa conversa entre esses paralelos ela seja efetivamente equilibrada, ou apenas não, vamos lá, a gente discute, porque o que eu mais leio é, tal país não conseguiu atingir os negócios do Acordo de Paris. Pô, ninguém conseguiu? Como assim, sabe? Então, ao longo da história, quais foram os resultados mais significativos da conferência? Caio, eu vou trazer um exemplo bem prático. Você já foi atrás de um carro elétrico ou de uma placa solar para sua casa? Ainda não, mas já comecei a conversa. A pesquisar sobre, Uhum. né? E você viu que as placas solares elas começaram a ficar mais baratas e os carros também, né? E se você vai atrás de um financiamento para isso em algum banco, aquele banco laranjinha, aquele banco vermelhinho, aquele banco amarelinho, né? E todos esses bancos, você vai atrás desse financiamento. Se você compara o que era de 5, 10 anos atrás para hoje, os juros disso é muito menor. Mas Naka, o que isso eu pôr na minha placa solar, o meu carro elétrico, o que tem a ver isso com o Acordo de Paris? Né? Então, é exatamente a compensação que a gente estava falando lá atrás. Eu acompanho tudo isso pelos jornais, pelos professores das áreas duras, das áreas de finanças, e o que eles colocam sempre nos jornais é que, bom, então aí o pessoal lá dos países desenvolvidos pegaram e falaram, tá bom, vou pôr um dinheiro aqui no BID, no outro banco, nesse outro banco, e beleza. Aí esse banco laranjinha foi lá, né, no BID e falou, olha, me dá 10 milhões de dólares. Era 100 milhões de dólares. Beleza, dá 100 milhões de dólares a um crédito baratinho. E esse era o dinheiro que era da compensação, que foi para o BID, e o banco trouxe para o Brasil 100 milhões de dólares. E qual que é a linha de financiamento desses 100 milhões de dólares? Carros elétricos e placas solares. E aí ele consegue dar dinheiro mais barato, porque aqui no Brasil juros exatamente os juros mais caros do mundo, né? Por isso que talvez seja esse um dos
temas que a gente precisa aprofundar aqui. Mas para essas questões de carros elétricos, carros híbridos, a gente paga menos impostos de IPVA, a gente paga menos taxas menores, porque elas são subsidiadas, e para a placa solar você consegue ter um payback aí, que antigamente era 5 anos, hoje em 2 anos, 2 anos e meio, você consegue zerar a sua conta, vai ter que pagar um pouquinho para a transmissora, mas você consegue zerar o seu. E ainda, se tiver as placas solares mais o carro elétrico, você pode abastecer e fazer um ciclo potencializado aí, né? O que eu estou querendo dizer? Que a gente não consegue exatamente enxergar esse dinheiro chegando, e óbvio que ainda não é isso, é para as classes mais baixas, apesar que a Minha Casa Minha Vida já começa o financiamento da Caixa Azul, que tem esses indicadores de caixas, de casas que sejam mais sustentáveis, com aquecedor solar, de água solar, estão começando a colocar placa solar, né? Então, você começa a ver algum movimento disso, mas o que precisa é muita comunicação, é muito conhecimento e uma quebra de paradigma, né? Para você pagar essas coisas de ecochato, não vai vir nunca o dinheiro, que isso, que aquilo. Então, existe, infelizmente, não na velocidade que a gente gostaria. Exatamente. E eu digo isso como uma pessoa que hoje mora no interior, eu vejo tanta casa com placa solar, mas tanta, porque, óbvio, né? Tipo, energia de graça. Pô, então, é isso que você falou para mim, ilustra de uma maneira maravilhosa, que, se a gente tem aí o dito ROI aí das placas solares, se antigamente era 5 anos, hoje em dia a gente consegue diminuir para 2, quando você pensa numa independência energética depois desse período, poxa, quem que não quer isso nas condições que a gente tem agora, que só tende a melhorar gradativamente com também a evolução tecnológica desses Caio, aparelhos? um outro ótimo exemplo é a Austrália, que estava com energia além do que o grid dentro do país deles tinham. Ou seja, eles estão pegando tanta energia, gerando tanta energia que está sobrando energia no país. Imagina que se eles, né, que estão lá num local muito próximo ao nosso, né, da linha abaixo do Equador, porque nós no Brasil, que já temos uma energia limpa, como a gente pode deixar mais os nossos países fazer desenvolvimento no continente africano, lá, estou falando tudo de Equador para baixo, né? E o Equador para cima, quem sabe mandar energia para eles mais limpa, com menos carvão, menos petróleo, Exato. E aí a gente consegue trazer tudo isso. E uma guerra da Ucrânia, né, que acabou gerando custos e voltando uns passos atrás por conta da energia, inclusive na Europa, com apagões agora que a gente viu. E aí você vê que realmente existe toda uma falha governança energética e de carbono do mundo. Exatamente. E finalizando esse episódio, Naka, eu queria te perguntar justamente para que a gente possa olhar para o futuro, né? Como a COP ela pode ajudar a impulsionar a inovação e o desenvolvimento de soluções para combater ou basicamente minimizar, né, as mudanças climáticas? A COP ela é um grande celeiro de muitos países e muitas cabeças pensantes, né? Para mim, essas cabeças pensantes, além de toda a parte da governança, toda a parte geopolítica que eles estão discutindo, também precisa cada vez mais essas grandes empresas investirem em ciência, tecnologia e nesses pequenos empreendedores, esses grandes cientistas que com certeza no seu timeline já apareceu, né? Algum cara que fez um carro que é totalmente elétrico movido, outro que é movido a água, outro inventou buscar água só com ar. Enfim, você vê tanta coisa e fala, gente, como tem tanta coisa? Ou é mentira, ou estão investindo em lugares que não tem uma rentabilidade desse poder paralelo que hoje emana principalmente por conta dos tipos de energia que a gente tem. E aí a gente consegue trabalhar com essas grandes ideias, escalando elas. E a gente sabe que se você entra em qualquer desses centros de inovações, seja no Brasil, na Índia, na China, no Japão, nos Estados Unidos, com certeza vão ter muitas tecnologias que faltam dinheiro para falar, não, isso vai resolver, isso vai
diminuir a nossa emergência climática e nossas emissões de carbono. Exatamente. Naka, novamente, muitíssimo obrigado por esse banho de esperança que você sempre traz para a gente, justamente para que a gente tenha um pouco de expectativa de um planeta, né, e que a gente ofereça condições para as próximas gerações, né, que a gente já está passando por tanta coisa que pelo menos, né, a gente tira um pouco do peso de quem virá depois. Muitíssimo obrigado novamente pelo seu tempo, pelo seu conhecimento e pela gentileza de oferecer aí esse banho de esperança para a nossa audiência. Obrigado, Caio, e uma vida muito sustentável para todos e todas. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelongcast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa. Muito obrigado. Tchau!